gente está aqui trazendo bastante conteúdo para que vocês possam, de novo, eu estou sempre falando isso, né, com relação ao movimento FAIO, é trazer aquela relação de pertencimento, né, para que a gente perceba que todas nós estamos no mesmo barco e trocando as nossas informações, porque informação sempre é poder. Com certeza. Então vamos lá? Vamos. Primeira pergunta que eu trago para você: o que mais chama a sua atenção na sessão de terapia com uma mulher na menopausa? E quais as maiores queixas delas? Bom, Paty, para a gente começar a falar um pouco dessa sua pergunta, eu acho que é interessante a gente trazer 2 pontos, né? Que a mulher, quando ela chega na psicoterapia, quando ela busca o atendimento psicológico, a mulher menopausada, né, diante de uma sociedade que é feita para os homens e pelos homens, ela vem com uma imagem de si distorcida. Ela geralmente, não vou dizer que todas, mas geralmente ela vem com uma imagem a trazer um pouco para a realidade de fato, né? E muito da terapia é esse processo de autoconhecimento, de descobrimento, né? Ela vai se descobrindo. E é um processo que é árduo, não é um processo que é fácil, ninguém está aqui para romantizar o autoconhecimento, mas é um processo que é importantíssimo. Porque aí o outro ponto que eu queria dizer é que muitas vezes elas vêm para cá exatamente porque elas se percebem em relações conflituosas, relações insatisfeitas. E aí eu faço só um adendo, que não é relação apenas com o casal, né? O relacionamento que ela tem afetivo, romântico, é relacionamento com os filhos, é o relacionamento com a família, é o relacionamento com as amizades, com a sociedade principalmente. Então a mulher, quando ela vem procurar terapia, eu acho que é importante a gente entender que a menopausa, que é a nossa pauta hoje, ela é um assunto multifatorial, ela tem que ser abordada de um aspecto, diante da sua complexidade, de multifacetado. E a psicologia e o acompanhamento psicológico é uma dessas facetas. E a partir desse momento que ela começa a entender o que ela está vivendo de uma maneira subjetiva, o que ela está vivendo internamente, né, rumo a uma aceitação, rumo a uma desmistificação, né, de tudo que a sociedade imputa na mulher e na mulher menopausada, né, uma mulher que está em franco processo de transição, né, porque a gente olha para a menopausa e a gente tem que entender, como a gente entendeu há anos atrás a puberdade, é um momento de transição do ciclo vital, né? Então tem muitas perdas inclusas, há muitas questões que têm que ser descobertas, têm que ser vistas e principalmente têm que ser aceitas. E esse processo de aceitação é muito complicado. É um processo que a partir desse momento que eu encaro, que eu aceito, eu consigo encontrar estratégias, mecanismos para lidar com o que está acontecendo. Saúde mental, ela abraça isso, clarear as emoções, informação, orientação, né, desmistificação, desconstrução a partir de um individual, mas que está sempre envolto num coletivo. Então a terapia ela entra com esse viés, né, muito vindo desses 2 polos que eu trouxe, da autoimagem, da relação com a relação, né, com as pessoas ao redor, como você falou, questão do pertencimento. Então a gente vai olhando para isso e a gente vai trabalhando as questões individuais, como eu falei, envolto numa sociedade, envolto no macro, né? E as queixas são das mais diversas. É relação com a autoimagem, né? Aí eu já entro a autoimagem não tão do aspecto só subjetivo, mas estético, né? A mulher se vê no espelho, tem a questão acúmulo de gordura, tem a questão do suor excessivo, então a mulher às vezes se pega com manchas debaixo do braço, com suor, maquiagem borrada. Eu vejo porque muitas mulheres chegam aqui no consultório e falam assim: ai meu Deus, deixa eu no banheiro rapidinho retocar a maquiagem, porque eu vim suando. Eu falei: sim, você veio suando e tudo bem, calma, primeiro se assenta, chega, não se precisa se preocupar imediatamente com a sua imagem, a gente está aqui trocando, né, calma. Então eu acho que passa por um processo também dela começar, por isso que eu falei da aceitação, dela olhar para si diante do que está acontecendo, diante de um processo que é natural. A gente tem que olhar para a menopausa, para o climatério, não com uma patologia, com uma patologização, né? Ele sim tem sintomas, ele faz parte, como eu falei, de uma complexidade, mas ele também faz parte de um ciclo vital. Nós, mulheres, ainda não é o meu momento, eu sou ainda da faixa entre os 30 e os 40,
Mas eu, como uma mulher consciente, tenho me preocupado. E exatamente por eu hoje estar numa sociedade e fazer um trabalho de desconstruir muito, eu tô aqui trocando essa ideia com você. Porque eu me preocupo com 30 e poucos anos, com os meus 50. E acho que se isso fosse falado, né, com mais frequência, a gente talvez tivesse mulheres que tivessem mais fortalecidas em si e prontas a encarar e posteriormente assumir sua sem medo de falar. Porque eu percebo que existe um medo absurdo da gente colocar isso para os nossos parceiros, porque a gente vincula isso ao fato de não sirvo mais para a vida. Mas aí, Paty, entra vários aspectos. Primeiro, entender que a menopausa faz parte de um processo ainda maior que o envelhecimento. E envelhecimento é um tabu. Sim. Envelhecer, e aí depende do gênero. Envelhecer para a sociedade atual é um tabu. Você fica em contato com a finitude, você fica em contato com a possibilidade das perdas, você fica em contato com o cessar de muitos planos. Só que por isso que eu falei do autoconhecimento, por isso que eu falei não só do autoconhecimento, mas de uma atitude ativa diante desse autoconhecimento. Porque diante do fim, né, diante de um contato com o tempo que vai passando, a gente também pode ressignificar o envelhecimento e entender que ele pode ser um futuro de sonhos, de construção. Vide você, com 50 a mais, está aqui começando um projeto novo. Então, assim, basta você olhar para dentro. Eu acho que a palavrinha aceitação, apesar de ser uma palavrinha muito usada, né, no senso comum, é uma palavrinha difícil pra caramba de ter um contato, né? Sim. Porque, apesar da gente saber, muitas vezes a gente não aceita. E quando a gente vai para o processo de autoconhecimento, a aceitação, ela é uma questão de... Não vou dizer só de tempo, mas ela é uma questão que ela vai caminhando junto. Porque você vai entrando em conflitos que você percebe que eu aceito para poder me transformar. Eu acho que isso aconteceu muito com você. Você buscou a informação, você trazia informação, a gente debatia informação. E aí você ia falando, caramba, mas faz sentido, olha o sentido aqui, olha como é importante você ter essa visão emocional. Oh, mas faz sentido, mas essa emoção, ela é pertinente a perdas que eu tive ao longo desse processo, dessa etapa da minha vida. Então, peraí, se eu aceito, se ele é normal, então acho que eu posso ficar mais relaxada com isso, então eu acho que eu posso passar adiante, eu posso caminhando, eu posso dando um novo sentido. Então a raiva, quando ela, por exemplo, a raiva, né, a raiva diante de um ganho de peso, ou através de uma relação, de uma insatisfação relacional, que vem de uma insatisfação sexual, de um conflito com a sua família, com o seu marido. Quando você começa a identificar os sentimentos que estão envoltos nisso e começa a aceitar que ele faz parte de você também, você vai dar um novo sentido e consegue fazer alguma coisa com isso. E aí você vai dissipando essa raiva, ela vai dando lugar para um lugar mais de transformação, um lugar que vai te levar adiante. Por isso que toda emoção tem seu valor, a raiva tem seu valor, a tristeza.